Ô Marcos, para que fique bem claro, você está confirmando aqui na nossa comissão que Flávio Dino e Celina Leão estavam exatamente na janela, tá certo? No dia do fato acontecido, no dia 8, assistindo a tudo. Você viu? Eu vi, eu gravei. Inclusive, eu gravei. Inclusive, isso está denunciado nas minhas redes sociais, né? E ele mesmo confirma, 2 dias depois, ou na mesma noite, se eu não me engano, numa entrevista ao Fantástico, ele mesmo confirma que eu estava aqui com Celina Leão. Ele diz o nome, inclusive, de outro servidor público que estava do lado dele. E nas minhas denúncias, inclusive, eu descrevo a roupa que ele vestia. Terno preto, gravata vermelha e camisa branca. Então esse vídeo está à disposição, presidente. Por isso, né, Brasil, preste atenção. Por isso que as imagens desapareceram. Não é isso? Eu fui um dos que oficiei, tá certo? Aqui pelo gabinete, solicitando as imagens do dia 8, né? E não houve nenhuma entrega de imagem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, especialmente para a imprensa, Darcio, que se nós tivéssemos uma imprensa comprometida, assim como eu, como a Oeste, como a Gazeta do Povo, entre outros veículos, como a VV8, nada disso estaria acontecendo. Então, se eu sozinho, contando com o apoio de todos esses veículos, consigo dar luz a esses casos, expor essas ilegalidades e essas autoridades, imagina se nós tivéssemos uma imprensa ética que pudesse estar ladeada a todos nós. Mas ainda assim, não podemos esmorecer, não podemos fecharmos os olhos a tudo isso. Hoje me considero uma das principais testemunhas por estar lá como jornalista e ter visto exatamente toda a farsa que foi o 8 de janeiro. Todos nós tivemos prejuízos imensuráveis. E eu tive um dos prejuízos mais penosos da minha vida, com a minha prisão. E que, em todos os lugares que eu vou, o Padre Kelman é testemunha disso, porque eu estou sempre com ele, muitas vezes com ele e com outros colegas em São Paulo. Todas as vezes que eu relato isso, inclusive numa conversa com o João Zambelli no último domingo, Darcio, eu entrevistava e perguntei como é que estava a mãe dele, e ele, com lágrimas nos olhos, disse: a gente está lutando pela minha mãe. Naquele momento eu falei: eu sei exatamente o que você está sentindo. Então, após 70 dias de prisão, depois que eu acabei então recebendo o meu alvará, eu chego em São Paulo e pergunto dos meus pais. Meus irmãos dizem que tiraram ele da residência onde eu os mantinha, uma residência que eu comprei na época que eu trabalhava na Rede TV, e a minha irmã me diz que tinham tirado eles de lá para ficar mais próximo, né, em relação aos cuidados. E praticamente só depois de 2 meses que eu fui comunicado que os meus pais haviam falecido enquanto eu estava preso. Essa resposta, Darcio, o motivo pelo qual meus pais partiram, eu nunca vou ter. Eu nunca vou saber se eu fui o motivador de tudo isso. Eu não tenho coragem de visitar os meus pais até hoje. E é uma resposta que acaba com a minha cabeça, com a minha mente. Então eu quero que vocês que estejam nos assistindo, que vocês entendam verdadeiramente o compromisso que eu tenho com todos vocês, familiares, vocês que estão conosco aqui, pais, mães, parentes, primos, de todos nós presos políticos. Quem está nos assistindo, Darcio, sabe que eu assumi esse compromisso na Papuda, que eu não iria me calar, e eu não vou me calar. Eu sei que eu não vou ter meus pais de volta. Até por eu me emocionar, Coronel Meira, eu sou criticado. Eu não tenho direito de chorar pela morte dos meus pais, mas eu tenho direito de denunciar. Eu tenho o compromisso de continuar denunciando, porque eu sei exatamente a dor de todas essas pessoas que estão presas no Brasil, como a Débora, como o Lucas brasileiro aqui em Brasília, como todos os exilados.
Eu sinto a mesma dor de todas essas pessoas. Eu sei exatamente o que vocês sentem, porque se vocês não sentiram na pele, o compromisso de vocês parlamentares em estarem defendendo essa causa e lutarem pela liberdade de todas essas pessoas, eu tenho certeza que o senhor como pai, o Darcio, qualquer um, o padre Kelman, todos que estejam aqui, sabem exatamente o que a gente passou e que a gente continua passando e penando por causa desse judiciário criminoso que nós temos no Brasil, aliada a essa imprensa prostituta que insiste em proteger criminosos. Para finalizar, coronel, eu quero deixar um recado a essa imprensa. Vocês serão as próximas vítimas, assim como eu fui. Enquanto vocês continuarem calados, de quatro a esse desgoverno, trabalhando sob ameaça, jovens repórteres que não têm a experiência que eu tenho de 20 anos como repórter, e que se cala, e que pega um microfone desse e não tem coragem de perguntar a Hugo Mota, a Alcolumbre, por que eles se acovardam diante desse sistema. E a gente sabe por quê, em detrimento de seus interesses pessoais, em detrimento dos esquemas de corrupção que eles são envolvidos, e que seus processos estão nas mãos do STF, vocês preferem se calar e matar e prender e acabar com a vida de inocentes. Deixem de serem covardes. Eu, como jornalista, tendo passado por Globo, Record, CBN, Rádio Globo, Rede TV, grandes veículos de São Paulo, fui preso. Onde está a indignação da imprensa brasileira que se cala diante dessa injustiça? Coronel Meira, conte comigo. Todas as vezes, Darcio, Polon, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos os parlamentares que estão imbuídos dessa causa, contem comigo, eu estarei à disposição de todos vocês. E eu vou continuar sendo a voz de todos esses colegas, sejam eles presos no Brasil, sejam eles exilados. O meu compromisso como jornalista vai continuar até que o último seja solto